Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio. Creio que o Espírito Santo está conosco, falou através do louvor e creio que vai continuar falando agora através da palavra dele. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, convido você junto comigo, 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiverdes recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel levou a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu cure da lepra? Vede, como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será reconstituída, e ficará limpo. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã concordou, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Amém? Feche os teus olhos, não a tua Bíblia, e vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor,
Papai, nós pedimos, papai, para que o Senhor venha revelar-se a nós nessa manhã, para que assim, Senhor, nós possamos verdadeiramente ouvir aquilo, papai, que o teu Espírito quer nos mostrar. Senhor, que o Senhor venha revelar, Senhor, aquilo que os nossos ouvidos não conseguem entender, aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, aquilo, papai, que muitas vezes queremos até, Senhor, fazer, mas somente o teu Espírito é quem pode fazer por nós. Espírito Santo, fale conosco nesta manhã, de uma forma particular, com cada um de nós, e que possamos sair daqui, Senhor, curado de qualquer enfermidade, seja espiritual, seja física, seja psíquica, todas cegueiras, papai, que o Senhor arranque agora, Senhor, e venha, Senhor, abrir os nossos olhos, para que assim possamos, papai, ver com olhos espirituais. Arranca, papai, ceras, papai, de nossos ouvidos, para que assim possamos ouvir com ouvidos espirituais. Senhor, assim eu oro, e repreendo todo e qualquer mal, que possa vir tentar impedir, de nós ouvirmos, e de nós vermos com olhar e ouvidos espirituais nesta manhã, e assim colocar, papai, em prática tudo aquilo que vamos aprender aqui. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Dê glória a Deus. Essa semana, eu meditei bastante na palavra do Senhor, em vários aspectos. E talvez assim o que mais me chamou a atenção é o cuidado de Deus que Ele tem por nós. Um cuidado que muitas vezes não é compreendido por nós. Sabe, lendo Gênesis, nós vamos ver que Deus, Ele proíbe Adão e Eva de continuar no paraíso, sabendo Deus que se eles continuassem ali, eles se tornariam pecadores eternos, como ser regenerados. Esse cuidado, eu não tenho dúvida que Adão se sentiu rejeitado por Deus, assim talvez como eu e você podemos sentir muitas vezes. Mas Deus, Ele tem um cuidado por nós tão grande, que toda dificuldade que Ele coloca na nossa vida, é simplesmente para a gente compreender, Ele está ali. Basta nós pegarmos e olhar com o olhar verdadeiramente com os olhos espirituais, que nós vamos conseguir enxergar. Lendo e meditando na palavra nesse texto especificamente, o Senhor foi me mostrando cada aspecto do cuidado de Deus com Naamã. E isso foi falando no meu espírito e trazendo para os dias atuais. Porque quando você pega os textos bíblicos e começa a estudar, você vai ver que Deus, Ele cuida de Adão e Eva de uma forma fantástica. E depois Ele vai cuidar também de Noé da mesma forma. E quando você começa a ir vendo, você vai ver que todos os homens de Deus, todos aqueles que verdadeiramente estavam com Deus, Deus sempre cuidou. E não mudou até hoje. Por mais que às vezes nós achamos que, mas por que Deus permite certas coisas? É para a gente voltar a olhar para Ele. Você só vai passar por lutas, por dificuldades na sua vida, quando você pegar e sair do propósito de Deus. Porque se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele nunca teria conhecido o que é dificuldade, porque Deus tinha preparado já tudo para ele. Mas quando ele decidiu
comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele decidiu não mais andar com Deus. Ele decidiu andar com as forças próprias, com o conhecimento próprio. Coisas que às vezes nós até hoje tentamos fazer. Como por exemplo, quando você ainda acha que o seu serviço é quem te sustenta, e não foi Deus quem te colocou lá. Se você ainda acha que a sua vida você consegue governar, se você acha que você ainda tem controle sobre a sua vida, eu acho que você deveria passar um dia no hospital. Para você ver como que nós não temos controle da nossa vida. Aqui nós vemos um soldado. Como soldado, você vai ler nos textos que ele não perdia a batalha. Mas a gente vê que ele contrai uma doença incurável aos olhos humanos. Quantas doenças hoje que são impossíveis de curar? Preste atenção, igreja. Me mostra para mim uma pessoa que sem Deus, foi curada da ansiedade. Fala para mim uma pessoa que sem Deus foi curada da depressão. Para ser mais exato, não existe pessoas que foram curadas de doenças psíquicas se ela de alguma maneira ela não encontrou o Senhor. É impossível. Em todos os lugares que você vai numa clínica de recuperação de drogados, o que eles mais falam lá é de Deus. Porque sabe que que só com um remédio, é uma questão de tempo, ele vai sair de lá e ele vai voltar a usar droga de novo. Porque ele só mudou o comportamento. Ele não mudou a mente. Naamã, por mais que ele era um homem vencedor, estava derrotado fisicamente, porque ele não conhecia cura para o problema dele. Mas um certo dia, uma menina da tribo de Israel fala para sua esposa: olha, quem dera que o meu Senhor fosse a Samaria, para que então lá ele encontrasse um homem de Deus que tem lá, para que assim ele fosse curado. Quantas vezes nós achamos que não tem saída para os nossos problemas? Quantas vezes nós achamos que não tem mais o que fazer e nós desistimos de tudo? Ou pior, escolhemos andar pelo conhecimento do bem e do mal. Todos os dias você pode escolher de qual árvore o fruto que você vai comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal, ou o fruto da vida que é do Senhor? A decisão é sua. Quando chega essa conversa até Naamã, ele se enche de fé. E essa fé faz ele chegar até o rei e falar: meu senhor, existe um homem lá em Israel que pode me curar. Sabe, muitas vezes nós falamos tanto de fé, nós falamos tantas coisas. Por exemplo, nós às vezes estudamos tanto a Bíblia, irmãos, mas às vezes esquecemos que sem a fé não passa de um livro. É quando você se enche de fé, é quando você crê, como a própria palavra descreve, emuná, que significa
fé, significa crer sem ver. Significa, não me importa o que todo mundo fala, eu creio que vai acontecer na minha vida. Sabe quando as pessoas falam para você assim, olha, você não tem jeito, olha, nada na sua vida dá certo. É nessa hora que você precisa ter a fé para não ouvir as pessoas. Naamã, ele não pensou. Ele foi direto no rei e falou: meu senhor, me envie até Israel. E chegando lá, o rei se preocupa, porque junto com Naamã chega uma carta. E nessa carta estava em seu conteúdo: olha, estou enviando o meu servo para que ele seja curado aí. E o rei preocupado diz: mas porventura eu sou agora Deus que posso dar vida ou morte a alguém? E sabendo disso, o homem de Deus, Eliseu, então manda falar para o rei: olha, manda ele vir até mim. E assim o rei então fala para ele. Naamã foi com seus cavalos, com seu carro, e parou na estrada na frente da casa de Eliseu. Eliseu nem foi até lá. Falou para Geazi, que era seu servo: vai lá, fala para ele ir até o rio Jordão, fala para ele mergulhar 7 vezes, e ele vai ser curado. Simples assim. No entanto, Naamã, ele ficou incomodado. Porque presta atenção nós, quando as coisas não é do nosso jeito, parece que a gente não quer um milagre. A gente quer um milagre só se for do nosso jeito. Por exemplo, às vezes você está passando por um problema de saúde, só que você não acredita que a medicina foi Deus quem fez. Então você não quer ir até o médico. Você fica aí esperando a vida inteira que Deus venha pessoalmente, toque em você e você seja curado. Mas a medicina é de Deus. Procure o médico. O médico, se for preciso, vai te operar. Se for preciso, vai te passar algum medicamento. Se for preciso, vai fazer outros procedimentos. E assim você pode ser curado. Tem muitas formas para nós sermos curados. Sabe qual que é o problema? Nós queremos escolher. Outros querem pegar e serem prósperos, ou em outras palavras, querem ser ricos de outra forma. Como por exemplo, ele acha que Deus não pode abençoar ele. Ele precisa dar um jeitinho. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a achar que ele pode ir lá, jogar na Mega Sena e Deus vai fazer ele ganhar. Ou vive de apostas. Por isso é chamado jogo de azar. Mas para Deus não passa de ganância. Quando nós pedimos algo para Deus, você precisa compreender só uma coisa: Senhor, eu quero um milagre. A forma que eu vou receber ele, o problema é do Senhor, não é minha. Vocês acham que eu me preocupo que jeito que a Ana Lívia vai ouvir? Ela ouvindo, irmãos, para mim está ótimo. Não me importo se alguém vai orar por ela e ela vai começar a ouvir. Não me importo se ela vai tropeçar e cair, de repente levantar ouvindo. Não me importa se ela vai dormir, no outro dia acordar ouvindo. Não me importa se ela vai no médico, o médico vai operar e no outro dia ela vai ouvir. Eu não me importo. Porque como que vai ser o milagre não é problema meu. O problema meu é só receber o milagre. Porque o milagre é de graça. Não é da forma que eu quero. Eu não tenho que exigir do jeito que tem que ser. Assim como toda a minha vida, eu vivo um favor que eu não mereço. Então tudo eu não mereço.
Mas Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando, murmurando. Eu imaginava que este homem viria me receber pessoalmente, porque era uma pessoa importante. Era uma pessoa que ele achava que ele merecia ser recebido. O próprio rei mandou eu vir aqui, e o cara nem veio me receber. Quantas vezes você vai em um lugar, ou quantas vezes você está num ambiente e você quer ser visto, com coisa que isso vai fazer você ser maior ou menor. Nós precisamos ser vistos por Deus e não por homens. Por homens, você só vai ser visto aqui na terra. Mas quando você é visto por Deus, você vai ser uma pessoa de destaque no reino dos céus. E é lá que é a nossa morada. Aqui nós estamos só de passagem. Naamã imaginou que ele iria invocar o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e curaria ele de toda aquela terrível enfermidade. Como ele poderia mandar eu me banhar num rio sujo daquele? Às vezes, o milagre nosso está em certas coisas que nós não queremos. Porque às vezes o nosso orgulho vai ser tão grande que nós não vamos ter coragem de chegar diante daquela pessoa que nós precisamos, às vezes, nos submeter. Ou às vezes uma pessoa que tudo que ela está esperando é você pegar e chegar até ela e falar: olha, eu preciso de ajuda. Irmão, presta atenção como que é difícil para nós reconhecermos que precisamos de ajuda. Mas todos os dias nós precisamos de ajuda. Ninguém foi feito para andar sozinho. Por isso que Jesus disse: farei para você, Adão, uma auxiliadora, uma companheira, para que você não ande só. Mas nós parecemos que arrancamos esse texto da Bíblia. Irmãos, não é bom nós andarmos só. E eu não estou me referindo apenas à esposa, não, ou vice-versa. Eu me refiro também a irmãos. Porque, irmãos, aprenda uma coisa: nós não temos que ter amigo. Tira isso da sua cabeça. Você precisa ter irmãos do seu lado, pessoas que se preocupam com você, pessoas que vai falar a verdade para você, pessoas que se importam com você, pessoas que verdadeiramente vai falar o que você precisa ouvir na hora que precisa ser falado. Preste atenção. Ele reclamando, os seus servos, as pessoas que davam a vida por Naamã, irmão, era como se fosse escravo de Naamã, mas eram homens fiéis a Naamã. Era como se fossem filhos de Naamã. Aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre. Presta atenção como que eles tratavam Naamã. Imagina a intimidade, você chamar alguém de pai. Meu pai. Se porventura o profeta te pedisse algo tão difícil, o senhor não faria? E por que que é algo tão simples e você não quer fazer? Porque às vezes nós queremos que seja do nosso jeito. Mas acredite no que eu vou te falar, igreja do Senhor. Tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, não vai dar certo. E os seus servos continuam a insistir: meu Senhor, nós já estamos aqui,
Viemos de tão longe. Olha, o Rio Jordão está ali. Desce lá. Mergulha lá 7 vezes. Nós vamos estar com o Senhor aqui, te aguardando. Às vezes o que nós precisamos são de pessoas verdadeiras do nosso lado. E não pessoas que vão falar apenas o que a gente quer. Pessoas que só falam o que a gente quer ouvir. São bajuladores. São pessoas que o dia que você falar não para eles, vão te trair. Porque eles gostam de bajular. Porque eles têm interesses por trás disso. Pessoas honradas, pessoas de Deus, verdadeiramente fala aquilo que é de Deus. Então Naamã concordou com eles. E assim mergulhou 7 vezes, sendo curado, e a sua pele ficou limpa como a de um menino. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para cada detalhe desse texto. Especificamente 4. O primeiro, a menina. A menina israelita que fala para a esposa de Naamã que se ele fosse para Israel, lá tinha homem de Deus para curar ela, para curar ele. Essa menina representa o Evangelho. Evangelho que precisa ser pregado para todo mundo. Você tem ouvido o Evangelho? E você tem pregado? Presta atenção que ela não ficou falando textos bíblicos, não. Ela falou, lá em Israel, tem um homem de Deus. E se o meu Senhor fosse lá, ele curaria. Porque o Deus de Israel cura. Nós somos os portadores do Evangelho. Nós falamos a boa notícia. Sabe o que é uma boa notícia? É você chegar e falar para alguém assim, olha, a sua vida tem jeito. Sabe? Eu tenho um Deus que tem operado milagres na minha vida. Eu era assim, 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 assim. E a minha vida hoje está assim, assim, assim. Olha, eu não dormia, agora eu durmo. Eu tinha problemas financeiros, agora eu não tenho problemas mais financeiros. Olha, eu tinha problema no meu casamento, eu não tenho mais problema no meu casamento. Olha, eu tinha problemas de saúde, agora eu não tenho problemas mais de saúde. É você pegar e falar do Deus que você verdadeiramente segue. Isso é falar do Evangelho. É você verdadeiramente viver o milagre que é o Evangelho. E essa menina representa o Evangelho. Evangelho que nós temos que pregar. Evangelho que nós recebemos o ide. Ide por todo lugar. Pregar o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por causa desse ide, Deus nos deu poder para expulsar demônios e pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você tem poder e autoridade vindo da parte de Deus para fazer isso. Seja um pregador do Evangelho. Seja que nem essa menina. Fale do seu Deus para alguém que precisa de cura, de libertação, de salvação, que precisa de alguma maneira do nosso Senhor. Eliseu representa o próprio Deus. É impossível você chegar diante de Deus cheio de pecado. Por isso que Eliseu não saiu para receber Naamã. Porque é impossível alguém cheio de pecado
chegar até Deus. Primeiro ele precisa aceitar Jesus. E para você aceitar Jesus, você precisa fazer o quê? Você precisa renunciar o velho homem. Você precisa pegar e entender que esse velho homem tem que morrer. E qual que é a única maneira para morrer o velho homem? É através do batismo, através de Jesus. O Rio Jordão representa Jesus. Não foi o rio que curou Naamã, foi Jesus. Porque o Rio Jordão, aqui no Velho Testamento, representa Jesus. Aonde as pessoas se batizavam. E quando as pessoas se batizavam, você vai entender que elas pegavam e faziam o quê? Nasciam de novo. E quando você nasce de novo, você é um novo homem. Tanto é que se você continuar lendo o texto, você vai ver que Naamã, ele vai falar assim: eu não quero mais seguir outros deuses. Porque hoje eu entendi que só tem um Deus, o Deus de Israel. E se o Senhor me autorizar, Eliseu, eu quero levar daqui 2 carroças de terra daqui, porque eu quero pegar e colocar no meu quarto, e lá eu vou adorar esse Deus, o Deus de Israel. E ele fala: e se o Senhor assim aprovar, uma vez por ano eu preciso ir junto com o meu rei, porque ele vai fazer a adoração dele aos ídolos dele. E nesse dia eu preciso me curvar com ele, porque senão ele não consegue se curvar. Mas eu não estou se curvando mediante as imagens, as estátuas. Eu estou me curvando para que o rei possa se curvar, porque eu vou seguir apenas a Deus, o Deus de Israel, o Deus que me curou. Ele muda o pensamento, ele muda a sua vida, ele muda a sua mente. Nunca mais ele quer ser o velho homem. O Rio Jordão, na figura de Jesus, cura Naamã. O 7º mergulho representa a plenitude de Deus. Representa que quando você verdadeiramente quer uma mudança de vida, você larga para trás todo orgulho, toda arrogância, toda soberba, todo o coração cheio de ódio, raiva. Naamã, as feridas deles eram feridas espirituais, de um homem magoado, ferido pelas guerras, de um homem que às vezes carregavam em si as mortes, às vezes até de pessoas inocentes, amando de um rei. Jesus perdoou todos os seus pecados, e ele estava livre de toda enfermidade. Nós estamos livres. A escolha agora é nossa. Naamã poderia escolher o que fazer, assim como eu e você. É você quem decide agora o que quer. Os servos representa o Espírito Santo. Quando nós verdadeiramente andamos guiado pelo Espírito Santo, nós sempre vamos fazer o que é certo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, sempre vamos ouvir verdadeiramente a voz que vem de Deus. Não vamos ouvir pessoas que muitas vezes não quer que nós fazemos o que é certo. Mas quando ouvimos o Espírito, verdadeiramente nós vamos fazer o que Deus está nos pedindo. Aqui nós vemos, a menina pregou o Evangelho. Deus mandou Naamã
aceitar Jesus. E os servos convenceu ele que era necessário fazer aquilo. Quando você tiver dúvida de algo, lembre-se, fique com o que o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo é o nosso professor. O Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo é o nosso mentor. O Espírito Santo é aquele que sempre vai nos guiar pelo caminho certo. O caminho que vem de Deus. Hoje, quando nós lemos João de 1 a 6, João capítulo 3, de 1 ao 6, diz: é necessário nascermos de novo, da água e do Espírito. O Espírito, quando nós aceitamos Jesus, e da água através do batismo, não mudou. Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Nunca mudou. Vamos verdadeiramente permitir que o Senhor entre em nossos corações. E assim como Naamã, ele deixou para trás todo orgulho, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu creio que nós também precisamos fazer. Por mais que às vezes você ache que não, por mais que você ache que não, eu não tenho esse problema, acredite no que eu vou falar para você. Nós somos orgulhosos. Temos uma dificuldade gigante em às vezes perdoar nossos irmãos. Essa semana nós ficamos tristes, a nossa igreja, porque um membro nosso perdeu o pai. É tão triste. Mas quando nós estamos também reunidos para festas, é tão gostoso. Então que nós possamos passar por cada momento, mas em todos eles saber que Deus está conosco. Seja na alegria, seja também na tristeza. Mas Deus sempre está conosco. Que aonde nós formos, podemos imaginar que o Espírito Santo está nos guiando. Seja guiado por Ele. Você vai ver que não tem margem para o erro. Mas quando você é guiado pelo seu conhecimento, o conhecimento teu, o conhecimento do bem e do mal, que é a sua inteligência, não vai dar certo. O conhecimento do bem e do mal é a sua inteligência. O fruto da árvore da vida é a sabedoria que vem de Deus. Que possamos a partir de hoje verdadeiramente fazer como Naamã, descer e nos tornarmos limpos que nem ele, limpos em todas as áreas.